Bom dia, turma. Então, vamos continuar com a nossa discussão de estatística e mecânica quântica, né? Na aula passada, a gente estudou esse conceito de bósons e férmions, certo? A gente viu que, dependendo se a partícula tem spin semi-inteiro, por exemplo, o elétron, a gente vai ter uma classificação dessa partícula, a gente vai chamar ela de um férmio. Se ela tem spin inteiro, por exemplo, um fóton tem spin 1, a gente vai chamar ela de um bóson. O que isso quer dizer? Isso daqui quer dizer que as funções de onda dessa partícula são antissimétricas. E as funções de onda dessa partícula são simétricas. Então, um pouco mais explicitamente, imagina que eu tenho um sistema de N partículas. E imagina que a função de onda delas, em função das coordenadas das N partículas, você vai ter a posição da primeira partícula, a componente ao longo do eixo Z da segunda, da primeira, posição da segunda, componente ao longo do eixo Z da segunda, por aí vai, até o N, né? Isso aqui vai ser igual a alfa vezes a função de onda onde eu troquei a primeira partícula pela segunda partícula, por exemplo. Ou qualquer partícula por qualquer outra. Qualquer troca de partículas a minha função de onda vai mudar por um fator multiplicativo. Ora, se eu mudar duas vezes, a função de onda tem que voltar para o mesmo lugar. Então, alfa ao quadrado tem que ser igual a 1. Certo? Isso significa dizer que alfa é igual a mais ou menos 1. Se alfa for mais 1, a gente tem um caso simétrico. Se alfa for igual a menos 1, a gente tem o caso antissimétrico. Okay? Vale a pena dizer que esse argumento só vale em 3 dimensões espaciais. Em 2 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal, esse argumento quebra. Mas explicar isso foge um pouco ao escopo desse curso. Mas só para o conhecimento geral de vocês, a estatística bosônica e fermiônica são as únicas opções num espaço-tempo de 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Mas se você se confinar a uma superfície bidimensional no espaço e tiver uma dimensão temporal, é possível você ter estatísticas generalizadas para o qual alfa não necessariamente é mais ou menos 1, não necessariamente as funções de onda são simétricas e antissimétricas, né? Mas ele pode ser qualquer fase global do sistema, elevado a i-θ. Esse tipo de estatística a gente chama de ânions. Mas a gente não vai lidar com ânions aqui, porque isso é um assunto de matéria condensada
e teoria de campos, que foge um pouco ao escopo do nosso curso de Mecânica Quântica 2. Então, a gente vai focar nas estatísticas básicas de bósons e férmions. Okay? Então, é isso. Se a partícula tem spin semi-inteiro, ela é um férmion e a função de onda dela total, incluindo o spin e a órbita, tem que ser antissimétrica. Por outro lado, se a partícula tem um spin inteiro, ela é um bóson, o que significa dizer que a função de onda dela tem que ser simétrica, a função de onda total, né, incluindo a parte espacial, a parte orbital e a parte de spin, tem que ser simétrica sobre troca de partículas. Ok? Então é muito simples. Isso é um fato da natureza. Okay? Que a gente chama de conexão spin estatística. Isso é um fato. É um fato experimental, é um fato observacional, mas você pode derivar esse fato numa teoria mais completa, onde você engloba relatividade e mecânica quântica, né? Uma teoria quântica de campos relativística. Isso vira um teorema. Isso segue da invariância de Lorentz e da unitariedade da mecânica quântica, basicamente. Mas, de novo, esse é um assunto que foge ao escopo do nosso curso de Mecânica Quântica 2, básica. Então, a gente não vai perder, não vai gastar tempo, né, estudando a conexão spin-estatística como um teorema em mecânica quântica relativística. A gente vai simplesmente aceitar ela como um fato experimental da natureza. Férmions são partículas de spin semi-inteiro que tem que ter funções de onda antissimétrica. Bósons são partículas de spin inteiro que tem que ter função de onda simétrica. Agora, como a gente viu na aula passada, a gente tem exemplos de bósons e férmions que são aparentemente fundamentais, que não têm estrutura interna, né? Por exemplo, o elétron ele é uma partícula elementar, até onde se sabe, até onde a gente já estudou, numa escala de tamanho da ordem de 10 a menos de 16 centímetros, né, que é a escala de energia do bóson de Higgs, por exemplo, lá no LHC, a gente sabe que o elétron não tem estrutura interna. Ele é uma partícula pontual, né, simplesmente significa dizer que ele não é composto de coisas menores. O que significa dizer que se eu colidir dois elétrons de altíssima energia, até onde a gente sabe, a gente não vai criar outras partículas menores do que o elétron, né? Com comprimento de Compton menor do que o elétron. Isso é diferente se eu colidir dois prótons, que são partículas compostas por quarks, né? Que são objetos supostamente menores, né, do que o próton em si, e que se eu colidir dois prótons de altíssima energia, né, se o comprimento de de Broglie deles for suficientemente pequeno, eu vou estar sensível à física que acontece em escalas do tamanho do quark. Okay? Então, o elétron, né, ele é uma partícula elementar, até onde a gente sabe. Pode ser que isso mude no futuro, mas até onde a gente sabe, não. Ele é uma partícula elementar e ele tem spin meio. Então, a gente diz que ele é um férmion elementar. Okay? Mas a gente pode ter férmions compostos. Então, na aula passada, a gente viu o exemplo do lítio 6. Tá? Esse cara daqui, um isótopo do lítio, ele é um férmion composto. Certo? A gente chegou a analisar. Enquanto que o lítio 7, ele é um bóson composto. A gente já vai analisar essa figura mais tarde na aula de hoje, em vista do que eu vou falar. Mas basta vocês lembrarem que bósons e férmions podem ser compostos. Então, a natureza atômica, né, os átomos, quando eu estudar funções de onda coletivas de muitos átomos, se elas vão ser simétricas ou antissimétricas sobre troca de partículas, de átomos, né, vai depender
da natureza estatística de cada átomo individual. Se ele é um bóson composto ou se ele é um férmio composto. Se o momento angular total dele é inteiro ou se o momento angular total dele é semi-inteiro. Daí a importância da gente saber somar momento angular em mecânica quântica. Saber os altos estados de momento angular de uma partícula. Certo? Isso é importante. Bom, a função de onda na conexão spin-estatística muda para uma fase global, que é mais ou menos 1. Né? Então, você esperaria que talvez essa fase global não seja observável, porque o raio no espaço de Hilbert continua sendo o mesmo, mesmo que você troque partículas de lugar. Né? Então, não deve ter consequência observacional nenhuma. Porém, isso não é verdade. Tem consequências observacionais e uma delas vem do chamado princípio de exclusão de Fermi. O que é o princípio de exclusão de Fermi? Bom, é a observação de que uma função de onda fermiônica, vou escrever as coordenadas xa e xb abreviadamente assim, vamos considerar duas partículas só para não ter que escrever n argumentos aqui dentro. É igual a menos psi de x a d xa. O que significa dizer que se eu tentar colocar as duas partículas no mesmo lugar, por exemplo, em xa, isso tem que ser zero, porque uma função de onda só é igual a menos ela mesma quando ela é identicamente nula. Certo? Então, um exemplo disso é que eu tenho a função de onda espacial de 2 elétrons, por exemplo, produto tensorial, a parte do spin deles, digamos que os dois spins estão no estado tripleto para cima, então spin up, up, né? Essa é a função de onda total. É impossível eu forçar esses dois elétrons no mesmo estado, porque a amplitude de probabilidade de eu encontrar eles no mesmo estado é identicamente nula, como consequência da antissimetria da função de onda fermiônica. Então, esse é o princípio da exclusão de Pauli. Então, eu nunca vou conseguir forçar dois elétrons no mesmo estado. Okay? No mesmo estado quântico, né? Nesse caso, se traduz em colocar eles na mesma função de onda orbital, visto que a parte de spin está num estado de singleto. Okay? Não confundam. Se a parte de spin estiver no estado singleto, né, eu posso colocar eles na mesma posição espacial, porque aí os spins deles estão antiparalelos e antissimétricos. Certo? Isso tem consequências importantes na natureza. Por exemplo, como a gente vai ver em breve num modelo, num brinquedo, né, um modelo simplificado, isso faz com que nuvens eletrônicas fermiônicas tendam a ser maiores do que bosônicos. Isso faz com que bósons, por exemplo, tendem a se agrupar e férmions tendem a se anti-agrupar. Né? Eles não querem ficar juntos, os férmions. E isso gera consequências, por exemplo, em astrofísica, quando você tem uma estrela que parou de fazer fusão nuclear e o potencial gravitacional começa a atrair elas, né? A massa delas, a quantidade de férmions delas, vai determinar se a pressão gravitacional vai ser suficiente para transformar elas num buraco negro, ou se a pressão gravitacional eventualmente vai ser contrabalanceada por uma pressão de Fermi, que é uma pressão que tem origem estatística, justamente por causa desse menos na função de onda antissimétrica.
Então, isso não só tem consequências observacionais, como consequências observacionais macroscópicas, astrofísicas. Tá? Então, a conexão spin-estatística é absolutamente um resultado fundamental. É uma propriedade fundamental da natureza, muito importante. É muito importante em matéria condensada. Né? Por exemplo, a gente já comentou sobre o exemplo de bósons e férmions em supercondutores, né? Que você tem, por uma série de fenômenos coletivos, né? O eletromagnetismo se torna fraco dentro de um supercondutor, você tem essa chamada penetração de London, né? Um campo magnético nunca consegue entrar além de um certo comprimento característico dentro do supercondutor, e a gente acaba gerando indiretamente por esses efeitos uma força atrativa entre elétrons que é mais forte do que o eletromagnetismo. Isso significa dizer que os elétrons vão formar pares de estados ligados, e esses pares de estados ligados estão numa função antissimétrica no spin, no singleto, momento angular nulo, certo? O que significa dizer que a parte orbital delas pode ser simétrica, né? Porque agora a gente tem um bóson, que o momento angular total cai no J igual a zero, M igual a zero. Então, dois pares de elétrons ligados num supercondutor, que é o chamado par de Cooper, né? Dois pares de Cooper têm estatística bosônica, então eles podem se agrupar no mesmo estado, eles podem formar o chamado condensado de Bose-Einstein, né? E, consequentemente, isso tem a ver com o fato de que um supercondutor tem resistência zero. Certo? Os elétrons fluem, né? Naturalmente. Isso tem a ver com aquela cena impressionante de um balde de hélio líquido, né, bosônico, super líquido, né, super fluido, escoando para fora do balde devido à tensão superficial com atrito zero, com resistência zero. Né? Então, são duas moedas do mesmo fenômeno. São duas formas. Um exemplo de estatística bosônica e fermiônica. Isso é muito comum em ótica, né? Que eu vou falar agora. Imagina que você tem um aparato aqui que recebe dois caminhos. Okay? Então, eu posso vir com uma partícula com momento Ka, e ela pode sair com momento Ka, ou ela pode ser refletida com momento Kb, ou ela pode vir com momento Kb e ser refletida com momento Ka ou continuar. Isso é o chamado beam splitter, ou divisor de feixes. Em ótica, isso é um espelho semi-reflexivo. Então, um pedaço de vidro, né? Um pedaço de dielétrico, cujo um fóton incidente, por exemplo, nessa linha, ao longo dessa linha Ka aqui, tem 50% de chance de ser refletido e 50% de chance de ser transmitido. Eu posso ter a mesma coisa com ímãs, onde uma partícula que vem aqui, com momento magnético não nulo, é tal que a função de onda espacial dela vai ter um overlap de 50% de chance de estar ao longo dessa trajetória e 50% de chance de estar ao longo dessa trajetória aqui. Então, eu posso ter várias realizações físicas disso, né? Não só em ótica como um elemento dielétrico, mas também como um campo magnético não homogêneo, né? E partículas com spin magnético, com momento magnético não nulo, né? A gente já viu isso. Pode ser simplesmente um centro espalhador, né? Eu venho para cá e aí eu tenho uma certa chance de ser espalhado ou não, por mecânica quântica mesmo, de scattering, né? Por espalhamento. Então, tem vários exemplos disso. Mas o fato é que isso aqui
todas essas operações têm que ser uma operação unitária. E se ela é uma operação unitária, ela tem que pegar uma partícula no estado Ka e ela vai me levar numa superposição com 50% de probabilidade da partícula continuar no estado Ka mais uma fase relativa partícula ir para o estado Kb. Okay? Se eu tenho uma partícula no estado Kb, isso daqui vai ser levado para 1 Kb, então a partícula continua no estado Kb, né? Mas com uma fase relativa de π sobre 2, ela vai para o estado Ka. Por que esse I tem que estar aqui? Então, tem várias formas de você enxergar esse I. Uma das formas é conservação de energia, que está relacionada à unitariedade, que está relacionado à preservação do módulo do vetor de onda. O fato é que na base 1K, 1Kb, onde 1 significa que eu tenho uma partícula com momento K e 1 eu tenho uma partícula com momento Kb, a transformação que corresponde a esse cara vai ser 1 sobre raiz de 2, 1i e 1. E isso aqui é uma transformação unitária. Se fosse 1, 1, 1, 1 não seria unitário, como vocês podem prontamente verificar multiplicando U por U Dagger. Okay? Então, esse I ele tem que estar lá por unitariedade. Uma outra forma de ver esse I, em mecânica clássica, quando você tem uma corda com uma condição de fronteira fixa, né, a onda refletida a essa corda tem que voltar com uma fase I. Né? Isso é uma outra maneira, né, análoga, vocês já viram. Toda vez que você tem uma reflexão, você tem que ter uma fase. Né? E essa fase vem da condição de fronteira. Okay? Então tem a ver com as condições de fronteira do dielétrico aqui também, com a quantização da onda. Okay? Então vamos ver o que acontece, né, se a gente estiver lidando com bósons e férmions. Então vamos considerar o caso bosônico primeiro. Então eu vou ter uma partícula no estado Ka e uma partícula no estado Kb. Ou seja, no meu beam splitter, eu vou ter um cara entrando por aqui e eu vou ter um cara entrando por aqui. Tá? Então, uma partícula por cada entrada do meu beam splitter. Vamos ver o que acontece. Bom, isso aqui vai ser levado em 1 sobre raiz de 2, 1 Ka mais I, 1 Kb, 1 sobre raiz de 2, 1 Kb, mais I, 1 Ka. Bom, esses números escalares comutam com qualquer função de onda, então posso colocar um meio aqui. Então eu vou ter 1 Ka 1 Kb mais 1 Ka 1 Ka. Só que eu tenho um I aqui na frente. Okay. Mais 1 .
KB, 1 KB. De novo, eu vou ter um I aqui, que veio dessa função de onda. Mais menos, porque é I vezes I ao quadrado. 1 KB, 1 KA. Fecha colchete. Agora vamos analisar isso. Aqui eu tenho um fóton, uma partícula bosônica com momento Ka e uma partícula bosônica com momento Kb. Aqui eu tenho a primeira partícula com momento Kb e a segunda com momento Ka. Mas essas partículas são indistinguíveis e bósons. Então, se eu trocar esse cara com esse, a fase global que ele vai ganhar é mais 1. Então, nada vai acontecer se eu trocar esses caras. Mas quando eu troco esses caras, esse estado fica igual a esse. Mas as funções de onda têm sinais opostos. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então, isso aqui interfere destrutivamente com isso. Estão vendo? Então, o que sobra? Então, a gente vai sobrar, basicamente, ignorando a normalização aqui, por causa da interferência. Uma fase global, uma partícula em Ka, uma partícula em Ka. Isso são duas partículas em Ka. Duas partículas saindo por aqui. Mais duas partículas em Kb. Então, olha que interessante. Se eu comecei com um bóson aqui e um bóson aqui, agora eu vou ter dois bósons aqui ou dois bósons aqui. Então, os bósons se agrupam. Eles vão sair desse experimento juntos. Isso está em grande contraste com os férmions. Então, se eu entrar com dois férmions aqui, um férmion aqui e um férmion aqui, eu vou continuar saindo com um férmion aqui e um férmion aqui. Pelo simples fato de que eles não podem ocupar o mesmo estado, pelo princípio de exclusão de Pauli. Esse cara daqui vai para tá. Cadê? Supondo que os férmions estão no mesmo estado de spin, menos Cadê? Tá. Então a gente vai para essa função de onda, basicamente. Okay. Porque eu não posso ter dois férmions no mesmo spin, no mesmo modo, no mesmo estado. Então isso é uma consequência do princípio de exclusão de Pauli. É uma consequência muito importante. Né? Então bósons tendem a se agrupar, férmions tendem a não se agrupar, ou se anti-agrupar. Esse foi o exemplo de férmion. Não tem nem conta para a gente fazer, na verdade. Por causa do princípio da exclusão de Pauli. Então, isso foi um exemplo. Né? Vamos ver outro exemplo? Então, suponha agora que eu tenho dois elétrons em um potencial harmônico.
Então, só lembrando, hamiltoniano vai ser H cortado ômega, N mais meio. Na verdade, a Dagger A mais meio. Okay? Eu vou ter as propriedades de operadores de criação e aniquilação. Só que agora eu tenho 2 elétrons. Então eu tenho que somar sobre essas energias aqui dos elétrons. Então, primeiro elétron, segundo elétron. E eu vou ter os operadores de criação e aniquilação atuando no iésimo elétron. Isso aqui vai me dar raiz de N, N-1, isso aniquila. Só lembrando vocês, isso vai dar raiz de N mais 1, mais 1, okay? E a posição do iésimo elétron vai ser dada por H cortado sobre 2N ômega e multiplica aí mais aí daí. Então essas são as expressões que a gente tem que lembrar do oscilador harmônico, certo? Esse exemplo. Okay. Agora vamos supor, nesse exemplo, que a gente tem 2 elétrons e a gente bota elétron número 1 em N igual a 0 e o elétron número 2 em N igual a 1. Se os elétrons estiverem no estado tripleto, a função de onda deles, de spin, é simétrica. Então, o spin deles vai ser mais, menos, mais, ou menos, menos. O que significa dizer que a parte espacial vai ter que ser, digamos, né, se eu botar com probabilidade de 50%, aqui é o elétron 1 e aqui é o elétron 2, eu vou ter deixa eu apagar isso aqui. Então, um elétron vai estar no estado N igual a 0 e outro vai estar no estado N igual a 1. Eu não sei qual é. Okay? Se eles estiverem num estado tripleto, a função de onda orbital vai ser o primeiro elétron no estado 0, o segundo no estado 1, menos primeiro no estado 1, segundo no estado 0. Ela vai ser antissimétrica, porque a função de onda de spin é simétrica. Então, vou botar... Vou botar um Tzinho aqui para indicar tripleto. Se o elétron estiver no tripleto, a função de onda orbital correspondente aos elétrons no tripleto vai ser antissimétrica. Se o elétron estiver no singleto, a função de onda dele, dos 2 elétrons, já é antissimétrica. Né? Isso significa dizer que o psi orbital correspondente a esse estado do singleto vai ser 1 sobre raiz de 2, 0, 1, mais 1, 0.
2, 2. Que é uma função de onda simétrica, certo? Agora, usando as expressões do quadro anterior, vamos calcular o valor esperado dessa quantidade aqui. x1 menos x2 ao quadrado. Bom, isso aqui vai ser x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. x1 e x2 comutam, né? Porque eles atuam em espaços de Hilbert diferentes, então eu posso trocar a ordem deles e agrupar isso num termo só, x1 e x2. Onde x1 é a abreviação para x1 tensor identidade, ele só atua no espaço de Hilbert do primeiro elétron, não trivialmente, e x2 é a abreviação para identidade tensor posição da segunda partícula, que atua não trivialmente no espaço de Hilbert da segunda partícula, mas trivialmente no espaço de Hilbert da primeira. Ok? Então, como é que fica essa história? Se a gente calcular x1 menos x2 ao quadrado para a função de onda do tripleto, o sanduíche, o valor esperado para o psi t orbital, eu vou deixar isso como um exercício para vocês, mas é um exercício